Oi! Vamos continuar então a parte 2 do meu vídeo falando sobre como foi o meu primeiro semestre em letras. No último vídeo eu falei que ia falar quais foram as minhas matérias favoritas na faculdade e acabei me esquecendo. Então falando aqui agora que as minhas favoritas foram a atividade prática de língua inglesa 1 e introdução aos estudos gramaticais, mas o que eu gostei nessa matéria especificamente foram das aulas do professor Mamed. Então as aulas dele foram excelentes. Ele é um professor já idoso, assim, talvez por isso, assim, seja um homem mais experiente, talvez também mais estudioso. E, nossa, eu gostei muito das aulas dele. Ele deu 2 aulas e, nossa, muito boa mesmo. Gostei muito das aulas dele. Espero que ele volte. E a aula e a matéria de atividade prática de língua inglesa 1, eu gostei porque eu acho que a professora ela conseguiu trabalhar bem essa questão da prática, sabe? Ela era bem convidativa nas aulas, assim, pra gente poder falar, pra gente poder praticar a nossa fala, praticar, enfim, esses sentidos, vamos dizer assim, dentro do aprendizado da língua inglesa. Então, eu achei isso muito bom. Então, por isso foram essas minhas 2 matérias favoritas. As outras matérias restantes que eu citei pra vocês, não é que assim, nossa, eu detestei todas. Não é isso. Não. Teve coisas, por exemplo, a introdução aos estudos literários que eu gostei. Teve outras coisas, por exemplo, em introdução aos estudos gramaticais, eu pude me aprofundar mais nos meus estudos da gramática do Celso Cunha. Enfim, tiveram pontos bons, sim, sem sombra de dúvida. Teve um trabalho de felicidade e bem-estar, que foi um trabalho interessante. Era um trabalho de entrevista em alguma instituição de acolhimento. Mas o que eu quero dizer assim, não, por que não se tornaram favoritas pra mim? Porque isso foram coisas pontuais, entende? Então isso aconteceu só em 1 ou 2 momentos, um momento ali, um acolá, entendeu? Isso não foi a regra durante o período da aula, durante o respectivo bimestre. E assim, o meu motivo de não ter gostado delas, que eu falei que ia dar uma pincelada no porquê não gostei, e a pincelada é que, de forma geral, eu achei que os professores abordaram de forma muito superficial e alguns eu diria que até mesmo de forma preguiçosa. Então, por isso que eu não gostei. E quando uma aula ela é bem preparada, o aluno consegue perceber que a aula foi bem preparada, sabe? Então, eu acho que faltou essa dedicação realmente assim dos professores em grande parte. Por outro lado, não gostei também porque algumas matérias, por exemplo, prática pedagógica, a professora, eu não vi o rosto da professora em nenhum momento, assim, não teve nenhum vídeo de aprofundamento. E ela mandava pra gente só, tipo, copiou e colou uns links de sites falando sobre as políticas da educação básica. Ou seja, aquela coisa bem copiou e colou, sabe? Então, assim, foi isso o bimestre inteiro. Então, esse é o motivo de eu não ter gostado. A superficialidade, assim, e muitas vezes a preguiça, como eu tava falando. E agora eu vou pro momento final do vídeo, que é de falar, enfim, algumas coisas mais pessoais. Então, só para contextualizar vocês, que eu vou mostrar para vocês os meus materiais de estudo pessoal durante a faculdade, vou falar do porquê que eu escolhi a Uniub, bacharelado, licenciatura e tudo mais. E um pouco também do como que eu lido com essa questão do EAD, uma vez que o ensino é à distância. E a gente sabe que o ensino à distância ele tem essa conotação de ser um ensino mais fácil, num sentido ruim, né? No sentido assim de muito cômodo, no sentido de que, enfim, você passa muito fácil. Enfim, todas essas coisas. Vou falar um pouquinho sobre isso tudo. Vamos começar com a questão do como eu escolhi a faculdade. Então, isso foi em maio, eu comecei a explorar todas as faculdades, assim, próximas aqui a mim, inclusive presenciais. Eu olhei várias grades curriculares de faculdades aqui de Minas Gerais, para não dizer que eu olhei quase todas, assim. Realmente só o que me levou a filtrar, vamos dizer assim, as grades curriculares aqui em Minas foi o fator de que eu já tinha as línguas que eu queria estudar, que era português e inglês, por causa dessa questão do aprofundamento que eu desejo nessas 2 línguas. Então, eu não quis iniciar nenhum novo idioma, principalmente porque eu estou ainda aprendendo um novo. Então, ficar aprendendo 2 idiomas ao mesmo tempo, eu não estava afim disso no momento. Então, eu fui, enfim, fiz isso com as universidades presenciais, só que aí eu fui e me deparei que todas as grades curriculares que eu analisei das universidades presenciais, o tempo de duração do curso,
toda a questão de locomoção para mim, porque, enfim, todas essas universidades são fora aqui da minha cidade, algumas inclusive bem distantes. Então, eu vi que a conta não fechava, entendeu? Eu acho que não compensava eu sair daqui da minha casa para ir para uma cidade distante, com uma grade curricular muitas vezes deficiente, muitas vezes assim, eu achava que não compensava. E aí o que eu fiz? Aí nisso que surgiu essa lâmpada na minha cabeça do, ok, não quero sair de casa, então posso fazer em casa através da faculdade online. E foi aí que eu comecei a listar todas as universidades EAD que tinha aqui na minha cidade. Então eu listei todas mesmo que tem, e aqui na minha cidade tem bem umas assim, tem bem umas universidades assim online. Então eu anotei e aí fui procurar a grade curricular dessas universidades online que tinha aqui na minha cidade. E aí o que aconteceu? Eu vi que a Uniub tinha duas coisas que me atraíam mais. A primeira e a mais importante, sem sombra de dúvida, é o fato de que duravam 3 anos e não 4. Lembrando que se eu encontrasse uma que durasse 2, é muito provável que eu iria para essa. Mas a Uniub, enfim, tinha então essa questão dos 3 anos de duração para a licenciatura em letras. E o outro fator é porque dentro da grade curricular da Uniub tem os 4 aspectos gramaticais que eu gostaria de aprofundar em cada uma das línguas, que é a questão da fonética, da morfologia, da sintaxe, da estilística dentro da gramática inglesa e da gramática portuguesa. Então tem isso na grade curricular. Como eu disse pra vocês, né, eu tô aí no meu primeiro semestre e ainda não trabalhei nada disso. Creio que no próximo semestre vamos começar a trabalhar com alguma dessas estruturas, espero que a fonética, mas, enfim, estou na esperança de que vou conseguir algum aprofundamento gramatical na Uniub. Então isso é bem pessoal mesmo, assim, algumas pessoas talvez vão se basear pelo preço, algumas vão se basear pela distância, enfim, isso é muito pessoal. Outra coisa também, né, como que eu fiz pra decidir se eu queria bacharelado ou licenciatura? Acho que isso ficou mais claro no primeiro vídeo, porque eu falei com vocês que o que me levou a fazer faculdade de letras foi a questão do meu desejo pessoal de aprofundar na gramática e possivelmente encontrar esse aprofundamento na universidade. E o segundo motivo foi porque eu pensei que se algum dia eu quisesse trabalhar em algum colégio, eu precisaria de apresentar um diploma de licenciatura. Não sei dizer pra vocês, isso eu não vou saber dizer se tipo um bacharel pode ser professor de escola, não sei dizer. Só sei que a licenciatura, ela trabalha especificamente, ela é um título, vamos dizer assim, voltado para o ensino de sala de aula, entendeu? Não sei dizer se o bacharel é proibido de pisar em sala de aula, mas eu sei que a licenciatura é voltada para isso, inclusive na sua grade curricular, nas aulas e tudo mais. Agora eu vou mostrar para vocês alguns dos meus materiais pessoais que eu utilizei durante esse semestre. Bom, o primeiro foi esse daqui eu só imprimi o currículo, né, a grade curricular da Uniub, e fui marcando, assim, as matérias que iam ser naquele respectivo bimestre. Acabou que eu até parei de fazer isso, porque dentro do portal do aluno já tem isso bem esquematizado. Depois, deixa eu ver o que mais. Sim, e aqui eu tenho alguns papéis, assim, que eu imprimi na internet mesmo, de pontos que eu estava vendo que eu precisava aprimorar no meu inglês. Então, por exemplo, aprofundar mais sobre os tempos verbais, sobre os phrasal verbs, sobre as preposições, sobre as silent letters e sobre os falsos cognatos. Eu também imprimi um artigo, esse artigo está disponível gratuitamente no site do professor Rafael Falcon, que é www.rafaelfalcon.com.br, que nossa, recomendo super. É esse artigo aqui, Educação e Humildade, que é um trecho do Didas Calicon, do Hugo de São Vitor. E aí é um trecho que foi traduzido e comentado pelo professor Rafael Falcon. O Didas Calicon, ele foi escrito, né, originalmente em latim, então o professor Rafael Falcon é professor de latim, então ele traduziu e comentou. E assim, eu vou ser muito sincera com vocês, que na época, quando eu li isso daqui, isso pra mim era um momento de oração, assim, porque é muita sabedoria, realmente, tanto do Hugo de São Vitor como do professor Rafael Falcon. Então, e se você lê o texto do Hugo de São Vitor, só ele, né, o texto puro, a chance de você não entender é muito alta. Eu falo isso porque eu já passei pelas duas experiências e, assim, ao mesmo tempo que você consegue entender algo, você não consegue entender tudo. Tipo assim, tem umas camadas ali de conteúdo que você não consegue explorar. Então, o professor Rafael Falcon ajuda muito nisso e eu, nossa, amo. Tanto que
Geralmente quando eu leio esses artigos, depois eu jogo fora, mas esse aqui não vou jogar não, porque ele é muito bom. Depois eu utilizei, para arquivar os meus estudos, um fichário. Esse fichário eu comprei ele em 2020, baratinho, ele tá numa promoção. Tanto que ele tá até um pouco assim, judiado, porque ele estava na promoção, 2000 guido. E esse fichário aqui, eu tenho a intenção de usar ele durante todo o meu período aí da faculdade e para os meus estudos relacionados, né? Apesar de que, agora eu estou parando para pensar, eu tenho que passar algumas anotações para cá, que eu tô fazendo um outro caderno, mas enfim, coisas que lembrei agora. Aí eu escrevi, assim, já tem muito tempo, inclusive, que eu não uso meu fichário. Por quê? Como que eu uso o fichário? Eu uso quando na aula o professor fala algo relevante que eu acho bom anotar. E aí isso não acontece sempre, porque alguns estudos eu faço pelas gramáticas, outros porque não tem mesmo informação que eu acho relevante anotar. Mas eu anotava a data, anotava, enfim, a data, a matéria e as informações que eu achava relevante. E tem aqui um outro caderno, deixa eu mostrar pra vocês. Esse caderno aqui, agora que eu fui pegar esse fichário que eu fui desconfiar. Eu não deveria estar anotando nele, deveria estar anotando no fichário, né? Enfim, não me lembrava disso. Mas basicamente aqui eu anotei alguns vídeos que eu assisti de um canal que tem no YouTube que se chama Simply Charlotte Mason. E é muito bom os vídeos que eu assisti de How to Do, eu gostei muito. E depois, tô fazendo aqui agora as anotações do curso Os Graus de Letramento que eu estou fazendo com o professor Rafael Falcon. Então, foi até bom eu pegar nisso aqui, porque agora eu tenho que passar pro meu fichário. E porque eu quero que o fichário ele seja todos esses meus estudos, assim, acadêmicos, sabe? Tanto os da faculdade em si, quanto os meus pessoais que estão relacionados. E porque como vocês puderam ver, né, a questão, por exemplo, do Didas Calicon, a questão do curso dos graus de letramento, do Simply Charlotte Mason, do phrasal verbs, preposições, aquelas coisas todas, tudo isso são coisas pessoais. Eu particularmente chamo isso de faculdade pessoal, tipo assim, é aquela faculdade que você faz. Então, eu quero incluir tudo isso dentro do mesmo fichário, tanto a faculdade quanto a faculdade pessoal. Depois, esse daqui é a gramática, eu já mostrei isso num vídeo aqui no canal, que eu estou utilizando, o Raymond Murphy, da editora Cambridge, que eu gosto muito dos materiais da Cambridge de inglês. English Grammar in Use. E essa daqui é a gramática intermediária, que é o meu nível atual de inglês. Aqui você tem mais de 130 exercícios e revisão a respeito dos pilares da gramática. Então eu também estudo aqui por essa. Durante o primeiro bimestre, eu fazia toda semana um exercício, porque eu tinha matéria de inglês. No segundo bimestre eu já não tive, então aí eu desleixei um pouco. Mas, se Deus quiser, eu vou terminar isso daqui até janeiro de 2024, que é a minha intenção de terminar isso daqui. Porque eu também tenho que fazer a da avançada, né? Então, 1 ano e meio pra cada. Depois eu li esse livro daqui, do Temperamento ao Caráter. Esse é do Alexander Harvard e da editora Quadrante. Eu comprei na estante virtual, não lembro por quanto. Não foi muito barato, não. E vou dizer pra vocês que eu acho que não valeu a pena. O preço dele eu acho que não valeu a pena e eu não gostei muito do conteúdo desse livro, pra ser muito sincera. Eu achei um conteúdo meio superficial, assim, então eu não gostei tanto. Pensei até mesmo de vender esse livro no Enjoei ou, enfim, tentar trocar no sebo, mas eu vou deixá-lo aqui por causa das características dos temperamentos, então é isso. Depois, essa gramática aqui, do Celso Cunha, que é a novíssima gramática do português contemporâneo, que é a que eu utilizo, comprei essa na Amazon usados, tá? Aí foi R$40, tipo isso, com o frete e tudo. E aí a intenção é o quê? Durante a minha matéria de introdução aos estudos gramaticais, vamos supor que no dia o professor falasse sobre verbo. Aí o tempo restante que eu tinha da aula, aí eu ia aprofundar os verbos aqui. Mas essa daqui é uma missão para a vida inteira, porque gramática, e eu já tentei fazer isso, de sentar e começar a ler a gramática do início, mas não funciona, é tipo Bíblia, não dá para você ir lendo na ordem cronológica. Então, eu estou fazendo dessa forma aleatória e, enfim, eu vou ir aprofundando nela aos poucos, principalmente porque eu tento sempre estudar gramática, não tanto pela gramática. Claro que a gramática me ajuda sim, sem sombra de dúvida, e eu gosto muito dessa.
No entanto, eu tento estudar a gramática sempre pela literatura universal. Então, por exemplo, um livro que me ajuda muito, assim, em conhecimentos gramaticais é exatamente os Lusíadas. Então, um dia desses eu tava lendo um artigo de um aluno do professor Rafael Falcon, o Pedro Teixeira. Por sinal, se você é estudante de letras, gosta desses assuntos, enfim, assine as newsletters do professor Rafael Falcon. É grátis no site dele, você só põe o seu e-mail, porque tem uns artigos dele que são puro ouro. Eu deixo todos salvos no meu e-mail. E aí o Pedro Teixeira, que é um desses alunos dele, fez um artigo, né, falando lá nas newsletter, a respeito do professor Sérgio Pachá, que é um filólogo brasileiro, inclusive admiro muito, gostaria muito de conhecê-lo, inclusive. Se alguém souber de alguma informação, por favor, me passe. E aí, o professor Sérgio Pachá, um internauta, enfim, corrigiu ele porque falou que ele não tinha usado um determinado termo lá gramaticalmente correto. E aí o professor Sérgio Pachá falou assim, que de fato, que na gramática normativa aquilo estaria errado, mas que de acordo com Luís de Camões aquilo estaria correto. Então, assim, eu também tento me balizar dessa forma. Tipo assim, eu confio muito mais no Luís de Camões do que na gramática normativa, entende? E aí, isso é muito... isso é muito impressionante, não vou nem entrar nesses detalhes agora, senão vai mudar o vídeo. Mas eu basicamente tento guiar a minha gramática pela literatura universal. E como que eu faço isso? Lendo boa literatura e deixando que aquilo se incorpore em mim. E de fato o faz. Mas é um processo gradual, né? Não é do dia pra noite você lê um livro e agora você sabe tudo sobre gramática. Bom, a minha intenção era de ler ao todo 6 livros nesse segundo semestre de 2022, voltados para esse lado profissional. Infelizmente eu consegui ler 2, eu espero muito, 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 muito que no ano que vem isso seja melhor. E, inclusive, um dos livros que está na minha lista de compras, que eu estou doida para ter esse livro, é A Idiotização Proposital da América. Eu esqueci o nome da autora agora. Mas esse livro, ele foi traduzido recentemente aqui pro Brasil. Ele é um calhamaço de todo tamanho. E por isso ele é um livro até mais caro, assim. Acho que ele é uns R$150, algo assim. Mas eu quero muito adquiri-lo em algum momento, porque, nossa, eu acho que ele deve ser incrível. Eu já tive a oportunidade de acessá-lo e vê-lo assim por dentro, me parece ser muito bom. E outros mais, só que, enfim, ainda não tá dando, mas espero que no ano que vem isso melhore. Aí até lá eu sigo me empenhando na literatura universal, nos clássicos aí ficcionais, principalmente. E tá bom, a outra coisa que eu ia falar, eu ia fechar esse vídeo falando com vocês a respeito do seguinte: cada um escolhe suas batalhas. Então eu tive os meus motivos para poder escolher o EAD, eu não me arrependo de forma alguma. Eu sou uma pessoa que tenho certeza que não me adaptaria ao ambiente universitário. Assim, eu não conseguiria viver ali dentro daquele habitat, então pra mim foi a melhor coisa. Não significa significa que será a melhor coisa para todo mundo. Tem pessoas que vão se adaptar melhor no presencial, tem pessoas que vão se adaptar melhor no online, então isso é realmente muito pessoal. Mas essa visão de que aluno presencial é sério e aluno de EAD é folgado, isso daí é furado, porque não é isso que acontece. Pra gente poder estudar bem, isso está muito ligado à aquisição de várias virtudes, porque para você poder ser um aluno disciplinado, você vai ter que adquirir ordem, você vai ter que desenvolver paciência, você vai ter que desenvolver persistência, enfim, são muitas virtudes que estão envolvidas num bom estudante. E essas virtudes, elas não se centram somente na vida de estudo do estudante, elas se aplicam à vida de trabalho dele, à vida de oração, à vida... Enfim, entendeu? Então é isso que eu tô querendo mostrar, né? Um bom estudante, ele é um estudante virtuoso. E as virtudes, elas não são utilizadas somente nos nossos estudos universitários, por exemplo, entende? É isso que eu tô querendo mostrar. E um aluno ruim, se ele é um aluno viciado no sentido de que não tem virtudes, ou tem poucas, ou virtudes muito fracas, no sentido de que você vai perceber que ele não vai ser só um estudante ruim, mas provavelmente vai ser um filho ruim, uma pessoa que convive mal, enfim, sei lá, deixa a cama desarrumada o dia inteiro, entendeu? Então, assim, enfim, um panorama. Depois, a outra coisa que eu ia falar é a respeito do seguinte, que eu acho muito, muito importante. Se você está, independente se você está cursando letras ou não, mas uma coisa que é muito importante aqui, não conte com a faculdade. Não, eu mesma falei isso aqui pra vocês, né, que eu tenho esse meu desejo pessoal de que a universidade possa me fornecer um aparato para aprofundar nas gramáticas inglesa e portuguesa, mas eu não estou contando com isso. Se isso vier, eu vou ficar muito grata. Muito provável que não venha ou venha bem deficitário, mas
eu não tô contando com isso, entendeu? Tipo assim, nossa, eu tô esperando o dia que a faculdade vai começar a estudar isso. Não, eu já vou estudando eu mesma, vou procurando material, vou tentando dar os meus pulos do lado de cá. Então isso é muito importante. Não fique contando com a faculdade, não fique esperando que a faculdade vai te dar tudo ou vai te dar o melhor. E também não confie tanto naquilo que te dão na faculdade. O que eu quero mostrar com isso? E isso vale para todo curso, porque, enfim, eu tenho certeza disso porque eu já tive contato com estas realidades através de várias pessoas. E todas têm esse denominador em comum justamente disso, de você ir atrás dos seus estudos naquilo que depende de você e dentro das suas capacidades, evidentemente. Por exemplo, sei lá, você chega lá na faculdade, aí o seu professor vai lá e te ensina sobre, qualquer coisa, sei lá, sobre políticas básicas, políticas de educação básica. Assim, não fica ali na superfície, entendeu? Aquilo ali foi o que o seu professor passou pra você, mas vai atrás dos livros, vai atrás dos artigos, medita sobre aquilo, sabe? Aprofunda, se questiona e tudo, entendeu? Assim, realmente debulha em cima daquilo. Como eu disse, isso é um papel de um universitário. O universitário deveria fazer isso. Então, não somente a universidade em si, no sentido do aparato docente, mas os alunos deveriam buscar isso também. Enfim, isso é um angu de caroço, é muito problema no meio disso, mas eu acho que o que importa acima de tudo é a gente fazer a nossa parte, fazendo das tripas coração. E isso a gente consegue fazer de diversas formas. Ir em biblioteca, comprando livro, procurando artigo na internet, meditando bastante, conhecendo professores bons, enfim, conversando com os nossos amigos que também estão nessa luta por serem bons estudantes. Enfim, tudo isso pode ajudar a gente.